Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Eclesiastes, capítulo é o 7, versículo é o 8. Mas antes, o título da mensagem: começar é fácil, mas poucos terminam. Amém, gente? Nós vamos descobrir hoje que Deus, na realidade, Ele não está nem aí para o nosso começo, o nosso início. Porque o início, muitas das vezes, demonstra emoção, demonstra algo passageiro, mas a gente vai entender que para Deus melhor é o fim do que qualquer começo. Porque, gente, toda trajetória de vida, ela tem meio, ela tem começo, meio e fim. Muita gente não chega no meio, muita gente não chega no fim, muita gente só começa, não termina. E nós estamos diante de uma geração que adora começo, mas não termina nada. É ou não é verdade? O começo de um casamento é a coisa mais linda que tem. É ou não é? A noiva, as festas, os enfeites. A noiva fica o dia inteiro se arrumando, os convidados ficam preparando tudo. O começo é maravilhoso, mas quando vai chegando no meio, quando vai chegando perto do fim, o casamento, muitos não terminam. Porque a gente sabe muito bem começar, mas muitos não conseguem terminar. No início, nada era sacrifício para servir a Jesus. Amém? Hoje é sacrifício para tudo para servir a Jesus. Não tem tempo, é ou não é verdade? Não dá, tenho que resolver meus problemas. Então, no início a pessoa amava Jesus. No início ela queria estar na igreja todos os dias. No início ela falava, ela evangelizava. Com o tempo, vai chegando no meio, a pessoa vai achando que servir a Jesus já é um sacrifício. Gente, quando a gente ama e a gente não mede sacrifício, isso é um sinal positivo que a gente de fato ama. Agora, quando não há amor, começa tudo a ser sacrifício. É ou não é verdade? Muitas pessoas começaram bem, cadê elas? Muitas pessoas começaram bem, no meio elas abandonaram o barco. Então nós estamos diante de uma geração que sabe começar muito bem, mas não sabe terminar. Para pensar, quanta gente começou bem? Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Quantas pessoas estavam aqui bem? Cadê elas? Basta vir uma dificuldade para que o amor acabe, para que o amor esfria. É assim ou não é? O amor está se esfriando. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós estamos diante de uma geração que gosta muito de começar, e é fácil o começo. E a gente precisa entender que Deus, Ele não está nem aí para o começo, porque o começo é entusiasmo. O fim demonstra um caráter. E Deus está em busca do caráter, não de entusiasmo. Porque o entusiasmo passa. Então o começo é fácil. Todo mundo começa bem. Mas o término, que são elas? O casamento começa bem, mas muitos não vão até o fim. Ou se vão, moram na mesma casa, um lá, outro cá. Amém? Permanecer é difícil. E aqui em Eclesiastes, um livro de sabedoria, Salomão está dizendo praticamente isso. Ele está dizendo no verso 8. Olha como é que Deus vê. Deus não vê o começo de ninguém, não. Deus vê o fim. Ele diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então preste atenção que para Deus o melhor
será o começo, para Deus o melhor sempre será o fim. Amém, gente? Para Deus o que vale é o final. Todos querem abrir um negócio, mas quando vem a dificuldade, elas não permanecem. Porque parece ser fácil abrir um negócio, parece ser fácil casar, parece ser fácil todo o início, mas do meio para lá começa a vir o quê? As adversidades. O começo impressiona pessoas, mas o final impressiona Deus. Amém? Você vê que José impressionou a quem? Deus. Jó impressionou a quem? Deus. Começaram bem, o meio foi complicado, mas o final eles conseguiram resgatar. Então, gente, o que eu quero levar ao seu coração nesse dia é que o texto é claro, ó, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O arrogante não dá para ver no início não, viu? Quando você se relaciona, você não vai ver ali o arrogante. Você vai ver quem? O paciente. Você vai ver quem? O início do relacionamento, o início de abrir o negócio, o início de tudo está ali. O paciente está ali, tudo parece ser muito bom, tudo legal. Mas quando vai para o meio, do meio para o fim, começa. Observa, entenda e aprenda que Jesus sempre fez esse teste com os seus discípulos. Eles começaram bem. Quando chega no meio da prova, Jesus coloca uma aprovação. Alguns são aprovados, outros reprovados. Pedro começa a ver Jesus andando sobre as águas, ele também vai, mas quando chega para lá do meio, ele afunda. Então, gente, para Deus o que vale é se a gente vai chegar ao fim ou não. Porque o começo impressiona pessoas, agora o fim, ele impressiona a Deus. Diga glória a Deus se você está entendendo. Amém? Parece que o início de Jesus foi bom, não. Para nós, o fim de Jesus foi o melhor. Amém? Então observa, gente, que todo início é entusiasmo, todo início é emoção. E a gente deve prestar bastante atenção, porque do meio para lá que vai saber se é paciente, se é arrogante. Do meio para lá que a gente vai ver se vai mudar, se vai até o fim, se vai parar no meio do caminho. Então o texto deixa bem claro que para Deus, que o sábio Salomão está dizendo aqui, que para Deus melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Todo começo parece ser fácil, né, gente? Casamento no início é uma maravilha, não é? É beijinho toda hora, é meu amor para lá, é meu amor para cá, é meu benzinho, é meu amor, é minha fofinha, é meu fofinho. Amém? Os bichinhos são maravilhosos, são pequenininhos, são pombinhos, não é? E depois, no decorrer do tempo, os bichos vão crescendo, o arrogante vai começar a aparecer, o paciente está ali no início, não é? Lembra aí do seu relacionamento? No início, parecia paciente, sim ou não? Queria conquistar, queria impressionar. O início de todo mundo é assim. O início é só paciência. O início é tudo bonitinho, é tudo pequenininho, é tudo legalzinho, não é? Daqui para o meio, as coisas começam a pegar uma outra direção. Amém? A pombinha deixou de ser pombinha para ser uma vaca. Amém? Não é? O meu bombom deixou de ser bombom para ser um porco. As coisas começam a se maximizar, né? Começa a crescer, né? No início era paciente, era tudo bonitinho, era tudo romântico, era tudo legal. Então, gente, para nós que entendemos isso hoje, não se impressiona por nada no início, viu?
Não se impressiona com pessoas no início, viu? Aquela ali não é a pessoa, é no meio. Você vai saber se é paciente ou se é arrogante. É no meio que você vai saber se o sacrifício de estar ao seu lado é ruim ou é bom. Você vai saber, porque você vai começar a entender, porque é do meio para lá que dá para entender tudo. No começo não dá para entender nada, e o próprio Deus está dizendo: olha, eu prefiro o fim das coisas do que o princípio, porque no fim a gente não dá para entender nada. Parece que é tudo maravilhoso, parece que vai ser assim até o final, quem dera se fosse. É ou não é verdade? Mas tudo na vida tem ciclo, tem fase, e se a gente permanecer nessa fase boa, vai vir uma fase ruim. Tudo na vida é uma fase. Ninguém ri a vida inteira, como também ninguém chora o tempo inteiro. Se você está rindo, continua, dá mais risada, porque daqui a pouco você pode chorar. Se você está chorando, chora, porque daqui a pouco você vai sorrir. A vida é assim. A vida aqui não é uma plenitude. A vida aqui não é nada certo, concreto. A vida aqui é passageira. Por isso Salomão bem diz que tudo aqui é vaidade, que tudo aqui passa, que tudo aqui muitas das vezes é correr atrás do vento, e chega uma altura da nossa vida que a gente entende isso, que a gente chega a pensar, tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Então, gente, o texto deixa a gente bem à vontade para entender o que Deus está dizendo, que melhor para Deus não é o começo, melhor para Deus é o fim. Fala para o irmão que está ao seu lado: o melhor não é o começo, é o fim. Amém? Vamos a Deuteronômio capítulo 8. Olha o que Deus faz no meio do processo. Deus só quer ver uma coisa: o que está no nosso coração. Amém? Isso é prova de que Deus olha para dentro. Deus não olha o lado de fora. O lado de fora é emoção purinha, é entusiasmo. O lado de fora começa tudo muito bem, mas no decorrer do tempo as coisas vão tomando uma nova proporção. E é por isso que nós temos que entender que o começo é muito fácil de todas as coisas, mas se vai permanecer, a gente só vai saber quando estiver no meio. Então Deus, Ele nos coloca à prova, como colocava os discípulos, nos coloca também diante da vida, só para saber uma coisa: o que está no nosso coração. Só a prova vai dizer isso. Só quando estiver no meio que a gente vai ver isso. Lembra que estava no meio do mar, Pedro? Senhor, manda eu ir contigo, velho. Ele foi. E o que estava no coração dele de verdade? O medo. Amém? E o que aconteceu com ele? Ele afundou. Muita gente começa, quando chega no meio, começa a ter medo, começa a afundar. Amém, gente? Então aqui em Deuteronômio capítulo 2, olha só, versículo 2, ele diz assim, ó: recordar-te-ás de todo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Amém? Quer dizer que o texto está dizendo que Deus está lembrando que durante 40 anos Ele guiou o seu povo. Amém? Olha que é tempo, hein, gente? 40 anos. Depois de 40 anos, chega no meio do processo. E aí Deus começa a provar, para ver o que está no coração da pessoa. Então, no início, você não consegue ver nada que está no coração da pessoa. No início, você não conhece ninguém. No início, todo mundo é bom, todo mundo é legal, é carinhoso, é paciente. Só mostra o lado bom, mas o lado ruim está aí. Ele vai aparecer. E se a gente permanecer, a gente consegue vencer. Muito desiste por causa disso. Então ele deixou o quê? 40 anos. De 40 anos dá para ver as coisas, né? Amém?
observado nisso? Você lembra que depois de 40 anos você começou a pensar diferente? Começou a ser diferente? Porque 40 anos é uma idade considerável. Então o que Deus está dizendo? Recorda do caminho que eu guiei vocês durante 40 anos? Vocês lembram disso? Aí ele está dizendo, para te humilhar. Por que Deus, pastor, mas Deus humilha? A Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Então, para Deus exaltar, primeiro vai haver uma humilhação, para saber se a pessoa vai seguir o processo. Qual de nós não passamos humilhação, né, gente? Quem aqui tem testemunho, pastor, eu já passei por humilhação, mas fui exaltado por Deus? Eu sei disso. Eu também. Amém? Então Deus está dizendo, olha, você lembra que eu guiei vocês durante 40 anos? Eu humilhei vocês para te provar, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam os meus mandamentos ou não. E qual foi a prova? Mais de bilhões foram reprovados. Só 2 foram aprovados por Deus. Amém? Então, gente, observa que 40 anos é uma idade da maturidade. Se você não aprendeu até 40 anos, esquece, você não aprende mais não, viu? Se passou 40 anos, você continua no mesmo processo do início, tenha certeza de uma coisa, não vai mudar mais não. Se 40 anos não mudar nada, não muda mais, não tem mais jeito. Pelo menos o texto está explicando isso para nós. Ele disse, olha, eu fiz vocês ficar 40 anos no deserto, eu humilhei vocês só para saber o que estava no coração de vocês. E o que estava no coração era medo. O que estava no coração do povo de Deus era a incredulidade. O que estava no coração do povo era voltar para o Egito, que a comida era melhor. O que estava no coração do povo não era obedecer a Deus, e sim fazer a sua vontade. E por isso que Deus humilhou. Aí diz assim no verso 3, ele te humilhou e te deixou ter fome. Só quem já passou fome sabe o que é, né? Já passou orando? Amém? Ele te sustentou com um maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam. Só para te dar a entender uma coisa, que nem só de pão viverá o homem. Por que ele fala isso, que nem só de pão viverá o homem? Por que Jesus repetiu isso? Porque é exemplo do povo que veio do Egito para a terra prometida. Eles começaram a desdenhar do sustento de Deus, que era o maná. Eles começaram a questionar a comida. Era uma comida provisória. Eles iam sair da escravidão. Eles iam entrar numa terra que manda leite e mel. Eles mesmos iam plantar a sua própria comida, mas não, eles queriam voltar para o Egito, porque o tempero era melhor. Lá tinha o pepino, lá tinha o alho, a cebola. E o maná era algo provisório sem tempero, mas que alimentava. E o povo reclamando do maná de Deus. Tem gente reclamando das coisas de Deus até hoje. Tem gente colocando Deus na parede. Tem gente que quer que Deus submeta a Ele. Ele está dizendo, eu deixei vocês passar por isso, por ter fome, ser humilhados, sabe para quê? Para vocês entenderem que a vida não é só pão, não é só comida, não. A vida não é só viver de pão, é viver da palavra que sai da minha boca. Diga a glória a Deus. Aí ele diz mais, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Gente, quem estava cuidando desse povo? Era Deus ou não era? Como é que pode uma roupa durar 40 anos? Como é que pode andar descalço no deserto e o pé não inchar? Era Deus ou não era?
Uma roupa dura em média quanto tempo? 10 anos? Hã? Ainda mais as roupas de hoje, né? Só misericórdia. A roupa deles durava 40 anos. Os pés deles não incharam. Por quê? Estavam em obediência a Deus. Diga glória a Deus. Amém, gente? Então, recapitulando, começar as coisas é fácil, mas poucos terminam aquilo que começa. Nós estamos diante de uma geração assim, uma geração que gosta muito de começar do início, mas não terminam nada. Amém? Você passa na rua, você mais vê a obra mal acabada. Amém? Você vê hoje em dia gente começando e não terminando nada. Porque o início, por isso que Salomão diz, Deus fala ao coração de Salomão para ele escrever, que ele diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque o começo é fácil, gente. Começar algo é a coisa mais fácil que tem. É ou não é verdade? O namoro é uma maravilha, o começo é maravilhoso. É ou não é? É tudo muito lindo. Casamento no início são flores, a festa, a noiva, é tudo muito maravilhoso. Amém? Mas quando chega do meio para lá, é que as coisas começam a acontecer. Você vê que o texto é bem claro, que Deus gosta mais do fim do que do início, do paciente do que arrogante. Então tudo no começo é muito legal, é tudo paciente. Não dá nem para ver nada, não dá nem para entender nada. Você não entende uma pessoa no começo não, viu? Amém? Deus deixou o povo passar 40 anos no deserto, ser humilhado, ter fome, só para saber o que estava no coração dele. Quer conhecer uma pessoa? É na dificuldade, é na adversidade que você vai conhecer quem é uma pessoa. Começo de casamento quer dizer nada, é do meio para lá, porque no início do casamento todo mundo é bom, todo mundo quer mostrar o seu lado bom, todo mundo é paciente. Você vai montar numa empresa, no início é bom, tudo é legal, tudo no começo é maravilhoso, mas Deus não, Ele não vê o começo, Ele gosta mais do fim. Amém? Porque o começo impressiona pessoas, o fim ele impressiona Deus, porque o fim é caráter. Amém, gente? Terminar algo é caráter. Se você olhar na Bíblia, muitos pararam no meio do caminho. Quando o sacrifício passa a ser maior do que o amor já esfriou há muito tempo. Tudo que faz é sacrifício. Vamos ali comigo? Não vou não, estou cansado. Engraçado, no começo não tinha cansaço, né? Ia para tudo quanto é lado, fazia tudo que o outro queria, mas no decorrer do tempo as coisas foram piorando, e é assim. Então se passar do meio para lá, pode ser que vai chegar ao fim. Mas gente, muita gente não está chegando nem ao meio, que dirá o fim. Então para Deus, o fim é melhor do que o começo. Quanta gente começou bem e terminou mal? Eu acho que o problema não é começar, o problema é terminar. Amém, gente? Eu declaro você terminando bem, o que você vier fazer. Declaro seu casamento terminando bem, declaro seus negócios indo bem, terminando tudo bem, porque para Deus é o final que importa. Porque a gente vai passar pela prova, e no meio da prova a gente pode desistir. Amém? Glória a Deus. Eu sempre gosto de lembrar o início do relacionamento, porque ele abrange a mensagem, ele abrange os ensinamentos de Deus. No casamento, no começo, é uma maravilha, é lindo. É ou não é? O marido chama a esposa de pombinho, aí a esposa chama ele de meu pombinho, né? Meu bonitinho, é tudo diminutivo, é tudo pequenininho, é tudo docinho, é uma verdade. Mas quando chega do meio para lá, começam os bichos a crescer. Amém?
teu porco, tua vaca. Amém? E começa as coisas a perder a paciência, começa a entrar a arrogância, como diz o texto. Amém? Então, gente, não dá para conhecer nada no início, viu? Aprenda, entenda, guarda essa mensagem no teu coração, você vai precisar dela. O começo não é bom em nada, parece ser bom, mas quando chega no meio, ele vai mostrar para que veio. Ele vai começar a dar entendimento de fato se vai chegar até o fim ou não. Muita gente começou bem no cristianismo, muita gente começou bem falando de Jesus, amando Jesus, evangelizando, e hoje nem de Jesus fala mais. Amém? A gente passou a viver uma vida fria, a gente passou a viver um relacionamento com o Senhor mais de obrigação do que de intimidade. A intimidade vai se perdendo no meio. Então, o começar é fácil, mas poucos terminam aquilo que começam. Eu tenho certeza que você está pensando na sua vida, eu tenho certeza que você está pensando em alguém. Conhece alguém que tudo começa e não termina nada? Conhece? Corre dele. Amém? Ele não tem perseverança, e essa falta de perseverança não agrada a Deus. Se você olhar a trajetória, os livros históricos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está ensinando os discípulos, ele está sempre colocando um a um a prova, e muitos são reprovados, alguns provados, outros reprovados, e a vida é assim mesmo. Diga glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecia nem teus pais, mas para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou seus pés durante 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém? Como é que Deus nos disciplina, hein? Nos colocando à prova. Amém? Como é que nós vamos conhecer um Deus que exalta se primeiro Ele não humilhar? Como é que a gente vai conhecer um Deus que cura se primeiro não tiver uma doença? Como é que eu vou conhecer um Deus que faz milagre se eu não tiver um processo do milagre? Amém? Então o começo é fácil, mas poucos terminam o que começam. Esse que é o problema, esse que talvez seja até o dilema de muitas pessoas que começam bem, mas terminam mal. Eu declaro você terminando bem tudo que você faz, gente. Tem gente que é perseverante, tem gente que não desiste. É desse que Deus gosta. Paulo fala em Hebreus, ele diz assim, ó: tende confiança em Deus, porque Ele te dá o galardão. Amém? O que é o galardão? A recompensa. Mas Ele só dá quando está do meio para lá. No início não. No início a gente passa pela prova. Amém? Vamos ver um texto de Jesus ensinando o discípulo, Marcos capítulo 4. Olha Jesus falando para os seus discípulos, segredo que muitos crentes não conhecem. Marcos capítulo 4. Jesus estava ensinando os seus discípulos, colocando os seus discípulos à prova. Quantos discípulos Jesus colocou à prova? Quantos discípulos foram reprovados? Quantos Jesus chamou? Deixa eu lá sepultar meu pai primeiro, depois eu te sirvo. Amém? Olha, Senhor, eu comprei uma junta de boi, não vai dar para te seguir agora não. A gente está sempre dando desculpas para não servir a Deus, obedecer a sua palavra. A gente tem desculpa para tudo, e Deus sabe disso. É por isso que muita gente começa bem e termina mal.
porque não dá sequência ao que começou. Então aqui em Marcos capítulo 4, versículo 11, olha Jesus falando para os discípulos a respeito das parábolas. Versículo 11 diz assim: ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Preste atenção, ele chama o seu discípulo: olha, eu vou revelar aqui para vocês os segredos do reino de Deus. O reino de Deus não está aqui, não está na igreja tal. O reino de Deus é o que está dentro de nós. Amém? Deus está falando: eu vou revelar o que está dentro de vocês. Nada de parábola. Eu vou falar claramente só para vocês, discípulos. Olha o que ele está dizendo. Ele respondeu: vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Amém? É assim até hoje. Só ensina por meio de parábolas. Amém? No meio da parábola, Jesus é o sal, Jesus é o óleo. São parábolas. Jesus está dizendo: eu vou ensinar para vocês o segredo do reino de Deus. Os de fora, os que não são meus discípulos, eu vou ensinar, deixa só parábolas para eles. Agora eu vou falar com vocês que são meus discípulos o segredo do reino de Deus. Ele já está dizendo: o segredo está dentro de vocês. O processo de Deus é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Amém? Não é a água que eu vou beber que está consagrada, não. É o que está dentro de você que já foi consagrado. O reino de Deus está dentro de vós. Amém? Isso é difícil para muitos entender, porque são pessoas religiosas, estão acostumados com algo palpável que se chama parábola. Ele está deixando bem claro, para que vendo, vejam e não percebam. Muita gente não percebe. E a gente leva fronha, a gente leva óleo, a gente leva madeira, cadeado, e não percebe que aquilo ali é tudo parábolas. Amém? Que Jesus não está nesse negócio. Amém, gente? Por isso ele está dizendo: esse daí, deixa eu falar parábola mesmo, que eles não percebem, e ouvindo ouçam e não entendam. Amém? Muita gente não entende. Ouve. Por isso que o profeta, uma certa feita, diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Amém? Eles não conhecem o que é reino de Deus. Eles conhecem religião. Eles conhecem parábola. Eles conhecem algo para palpar. A fé é invisível. O Espírito de Deus, o reino dele, está aqui dentro. Amém? Quando eu creio em algo, eu chamo a existência de algo que eu creio. Amém? Não, mas as pessoas estão em busca de parábolas. E essas parábolas, Jesus está dizendo: isso aí é para quem é de fora do reino de Deus. Quem é de dentro do reino, eu vou falar o meu segredo. Diga glória a Deus. Amém? Esse daí eles vão perceber nada. Esse daí ouve a mesma coisa que nada. Eles são assim ou não são? São religiosos. E Jesus, que mais debateu na trajetória, 3 anos e meio aqui na terra, o que ele mais combateu foi religioso. Jesus tinha afinidade com ladrão, com prostituta. Não que ele aprovava os atos, mas ele falou: olha, os sãos, eles não precisam de médico, sim os doentes. Eu vim para essa gente que é marginalizada, gente que é mal compreendida perante a sociedade. Ele vem derramando o amor, a compreensão a essa gente passa a seguir ele, e essa gente passa a entender o reino de Deus.
que é o contrário do reino desse mundo. Amém? E ele começa a dizer, para que não venha converter-se e haja perdão para eles. Então me perguntou: não entender essa parábola? Como compreenderei todas as parábolas? Ele está falando do semeador. Aí ele começa a explicar, o semeador semeia o quê? A palavra. Gente, a palavra é uma semente. Amém? A palavra que sai da sua boca é uma semente que você está plantando. Amém? Cuidado com as palavras, ela é uma semente. E uma semente, ela não escolhe. A terra não escolhe a semente que vai ser jogada, não. Não queira jogar giló e colher morango, que você vai colher giló. Você que jogou giló. A terra é assim. Ela só devolve o que a gente semeia. O que Jesus está nos ensinando, gente? As palavras são semente. Cuidado com o que sai da tua boca. Fala para esse irmão: cuidado com a palavra que anda saindo da tua boca. Amém? Ô inferno, ô vida desgraçada, ô praga. Já viu gente falar assim? Já ou já? Dá uma olhadinha na vida dessa pessoa. O que sai da boca dela é semente. Ela está jogando semente, ela está jogando praga, ela está jogando vida ruim, ela está jogando. É semente a palavra, o verbo. É semente. Cuidado. Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Ele está dizendo, o semeador, ele semeia a palavra. Aí ele está dizendo, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Entenda Satanás como qualquer coisa ruim, pensamento ruim, atitude ruim. Amém? Aí você ouve uma palavra que penetra no coração, mas logo daqui a pouco você está ouvindo outras coisas. Aí você deixa a semente não frutificar. Vem algo e rouba a palavra. É por isso que muitas pessoas estão vivendo assim, elas não vivem a semente, elas não têm a palavra. É a palavra que semeia a nossa vida. Diga a glória a Deus. Jesus, quando veio, ele disse, ele disse para o próprio Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as pessoas estão vivendo só de pão, de comida. Amém? A palavra de Deus é espiritual, ela tem poder. A palavra de Deus é lei para o ser humano. Amém, gente? Isso aqui é manual para a nossa vida. Tudo está aqui, Amém, gente? Então ele diz no verso 16, semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele está dizendo que esse aqui é um tipo de pessoa que ouve a palavra, mas é como jogasse a palavra no meio das pedras. Ela nasce sem raiz. Ela dá, sabe aquela pessoa que sente aquela alegria, aquele início de alegria, aquela coisa momentânea, mas quando vem os problemas, elas são sufocadas. Aquelas pessoas que vêm para o culto só para resolver o seu problema. Amém? Gente, Paulo fala que o culto não é para resolver problema. Paulo fala que o culto é para a gente raciocinar. Amém? O culto é racional. Romanos 12:2. Paulo está dizendo, não nos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Nenhuma vida muda se não mudar a mentalidade. Por que muito crente não muda?
Porque estão em busca do óleo, do sal. Não muda a mentalidade. Jesus está dizendo, os de fora não adianta, eu vou falar por parábola. Mas os de dentro, eu vou ensinar que a semente está na tua boca, que a semente é o que você fala, é o que você chama a existência. Amém, gente? Cuidado com a palavra que sai da tua boca. Ela é uma semente, ela vai germinar. Então profetiza a palavra.